Boa tarde, alunos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, na aula de hoje nós vamos responder algumas questões, da nossa aula passada, que foi sobre ebullioscopia e crioscopia, Dois efeitos coligativos, beleza? Meu nome é David Samuel e agora nós vamos dar início à nossa pequena aula. Bem, a primeira questão, ela traz o seguinte enunciado, Quando se aquece uma solução de água e cloreto de sódio, observa-se que o ponto de ebulição, se eleva à medida que a mistura é aquecida, beleza? E essa elevação da temperatura, de ebulição deve-se, Aí ele traz a alternativa A diminuição da energia cinética das moléculas, ao aumento da energia cinética das partículas de NaCl, ao aumento da concentração do soluto na solução, a dificuldade do soluto de se vaporizar, ao aumento da energia cinética das moléculas. Bem, alternativa A diminuição da energia cinética das moléculas, não, o aumento da energia cinética das partículas de NaCl, também não, não é? O aumento da concentração do soluto na solução, pode ser, não é? Porque a gente já viu que no efeito ebuliométrico, quanto maior a concentração, maior vai ser a temperatura, o ponto, de ebulição, o ponto que aquela substância pode entrar em ebulição. A dificuldade do soluto de se vaporizar, vocês podem ver que as outras alternativas são todas as alternativas, que não fazem o menor sentido. São alternativas assim absurdas, beleza? O aumento da energia cinética das moléculas também não. Todas as alternativas, essas outras aí, elas estão relacionadas ao que? Ao efeito cinético, E a gente sabe que o efeito cinético vai estar relacionado, à capacidade de, podemos dizer, de uma reação acontecer, A minha energia cinética, a gente já viu, Assim, que vai ter ali uma barreira, para uma reação acontecer. Isso não vai estar relacionado aqui, com o nosso efeito, beleza? Então, a nossa alternativa correta é a alternativa C, O aumento do soluto na solução provocará um aumento da temperatura de ebulição. E a gente também vai lembrar, como aí vai ser uma solução iônica, a gente lembra também que a ligação iônica não é uma ligação muito forte, beleza? Prosseguir, Segunda questão. Na ebulição, a pressão de vapor de uma solução aquosa, 0,05 mol por litro de glicose, aí ela traz as suas alternativas, o dobro da pressão de vapor de uma solução aquosa, não, A metade, também não. É igual a pressão de vapor de uma solução aquosa de igual concentração de frutose, pode ser, não é? A metade da pressão de vapor da solução aquosa, também não. Igual a pressão de vapor de solução aquosa, pode ser, A gente vai ficar aqui entre a C e a E, beleza? Sim. Nós vimos, que a condição para que aconteça a ebulição, qual é? É que minha pressão de vapor seja igual. Não é o dobro tem a metade, é que seja igual à pressão externa, beleza? E a ebulição, aqui para destacar, que é uma vaporização com formação de bolhas em todo o líquido. Então aqui a alternativa que se encaixa bem aqui, dentro dessas condições, é a alternativa C, Que vem ser igual à pressão de vapor aquosa de igual concentração, de frutose. E por que não pode ser a E? Porque a E, ela está trabalhando com outra substância, que tem outras características diferentes. Que no caso vai ser a característica iônica, beleza? Porque está trabalhando com sal. E aqui na minha alternativa C, eu vou estar trabalhando com a frutose, uma substância molecular, que vai ser o mesmo caso da glicose, que traz na questão, beleza? Então vai ser igual a pressão de vapor da minha solução. Então aqui a minha alternativa correta vai ser a alternativa C, beleza? Prosseguindo. Digamos que você possui as seguintes amostras, brometo de cálcio, beleza? Brometo de sódio, correto? A nossa terceira substância é o sulfato de potássio. A nossa quarta substância é a sacarose. E a nossa quinta substância é o ácido clorídrico, beleza? E eles estão aqui em concentrações diferentes, 0,1 mol, nosso brometo de cálcio,
O nosso brometo de sódio está a 0,2 mols por litro. O nosso sulfato está a 0,2 também. Sacarose 0,5. E o HCl 0,1, né? E a questão quer que a gente coloque essas substâncias, né, em ordem crescente de temperatura de ebulição, né, dessas amostras, beleza? Sim. Vamos lá, o que a gente precisa saber para responder essa questão? Bem, a gente precisa saber que quanto maior o número de partículas em solução, maior será o meu ponto de ebulição, beleza? Então nós podemos estar, né, fazendo, né, para poder resolver essa questão, nós vamos estar aqui para encontrar o número de partículas, nós vamos ter que dissociar essas substâncias, beleza? Aqui, no meu brometo de cálcio, como é que eu faço? Dissociando esse sal, eu vou ter três partículas na minha solução, né? Eu vou ter uma partícula de cálcio e duas partículas de bromo, né? Multiplicando isso pela sua concentração, eu vou chegar a um valor de 0,3, né, mols por litro de íons dissolvido, beleza? Aqui na minha segunda substância, né, o meu brometo de sódio, eu vou ter, dissociando esse sal, eu vou ter a formação de duas partículas, beleza? E multiplicando esse valor pela sua concentração, eu vou chegar ao valor de 0,4, né, mols por litro de íons dissolvido na minha solução, beleza? No meu sulfato de cálcio, fazendo a sua dissociação, eu vou ter também três partículas dissolvidas, né, multiplicando pela sua concentração, eu vou chegar a um valor de 0,6 mols de íons dissolvidos, beleza? Na minha sacarose eu não vou ter, por quê? Porque a sacarose é uma molécula, então é importante vocês, né, relembrarem disso. Na minha sacarose eu não vou ter a formação de íons, beleza? Eu vou ter a formação de uma molécula. E no meu HCl, né, eu vou ter a formação de duas partículas, né? Então, fazendo assim a multiplicação pela sua concentração, eu vou chegar ao valor de 0,2 mols por litro, beleza? Então aqui, na minha questão, né, qual é a substância que vai ter o maior ponto de ebulição? Se, como eu falei no início, né, quanto maior a quantidade, né, de partículas dissolvidas na minha solução, maior vai ser o meu ponto de ebulição. Então aqui a minha substância com maior ponto de ebulição será a substância 3, né, o meu sulfato de cálcio, beleza? Então, em ordem crescente, não é? A minha substância de menor concentração, qual vai ser? Vai ser a substância de HCl, beleza? Em seguida, vai ser o meu brometo de cálcio, beleza? Depois o meu brometo de sódio, correto? Depois vai ser a minha sacarose. E após vai ser a minha substância de sulfato de potássio, correto? Então, beleza? Aí a nossa alternativa correta aqui vai ser a alternativa D, viu? Voltando aqui na questão, né? A nossa... aí na lista de vocês, a alternativa correta será a alternativa D, beleza? E vocês podem estar representando ela da seguinte forma, né? Ou vocês podem botar o número da questão, ou vocês podem botar também, né, a substância que está representada, beleza? Vocês botando a substância que está representada, fica até melhor para o entendimento de vocês, beleza? Prosseguindo, a nossa questão de número 6 da lista, né? Agora vai ser essa questão aqui, ela vai estar trabalhando com crioscopia, beleza? O enunciado da questão, ela traz, né, a seguinte indagação. A solução aquosa bem diluída, que possui menor temperatura de solidificação, aí ele traz aqui, novamente, 5 substâncias. Ele quer que a gente diga, né, qual dessas substâncias em aquosa diluída, ela vai possuir a menor temperatura de solidificação, beleza? Aí ele traz aqui o meu NaCl, né, o meu cloreto de sódio, que vai estar na concentração de 0,01 mols por litro, beleza? O meu cloreto de magnésio, que vai ter também a mesma concentração, 0,01 mols por litro. E o meu nitrato de sódio, beleza? Que vai ter aqui a concentração de 0,02 mols por litro. E também a minha letra D, novamente cloreto de sódio, né? Agora ele vai estar em concentração 0,01 mol por litro. E a sacarose, que vai ter concentração 0,01 mols por litro, beleza?
Bem, como é que eu faço para resolver essa questão, né? Tenho que lembrar que a menor temperatura de solidificação da solução, né, vai ser a letra D. Pois quanto mais soluto não volátil estiver dissolvido no meu solvente, isto é, quanto maior for a concentração da solução, menor será o ponto de ebulição, beleza? Então aqui eu vou ter que encontrar a minha substância, né, que vai ter a minha maior, né, quantidade de substâncias dissolvidas. Bem, como é que eu faço para encontrar? Bem, eu vou ter que dissociar novamente as partículas, assim como eu fiz na questão anterior. Eu dissociei minhas partículas, né? E vou multiplicar pela minha concentração. Bem, fazendo a multiplicação pela concentração, eu percebo que a minha substância de maior concentração, né, vai ser a substância da letra D, né? O meu NaCl da minha letra D, que vai estar em concentração de 0,1, beleza? As minhas outras concentrações vão ser todas concentrações baixas, né? Em relação à minha letra D, né? Na minha alternativa A, para a minha substância, né, do NaCl, eu vou ter duas partículas, mas como minha concentração vai ser baixa, eu vou ter uma baixa concentração de íons. A mesma coisa para a minha letra B, para a letra C e para a letra E, beleza? Lembrando que a letra E é uma substância molecular, né? Então eu não vou ter ali a dissociação de íons, beleza? Então aqui a minha alternativa correta vai ser a alternativa D, beleza? A nossa questão de número 8, né? Sobre a propriedade coligativa, né, de crioscopia. Julga os itens a seguir como verdadeiro ou falso, né? A letra A. A temperatura de início de congelamento de qualquer solução é sempre maior do que a temperatura de congelamento do meu solvente puro. Quanto maior for a concentração da solução, maior será a sua temperatura de início de congelamento. A letra C. A propriedade coligativa crioscopia refere-se ao estudo do abaixamento da temperatura de congelamento da solução. A crioscopia independe da natureza da substância, mas depende do número de partículas dissolvidas. A crioscopia é a propriedade coligativa que explica o fato de, em regiões de clima frio, a água da superfície dos oceanos permanecer líquida, apesar da temperatura inferior ser a 0 graus Celsius, né, ser suficiente para congelar os rios que chegarem ao mar. Sim, a nossa alternativa A é uma alternativa falsa, né? A temperatura de início do congelamento de qualquer solução é sempre menor, não é maior, do que a temperatura de congelamento do meu solvente puro, beleza? E a minha alternativa B também ela vai estar errada, né? Porque quanto maior for a concentração da minha solução, menor será a temperatura do início do congelamento, beleza? As outras alternativas elas estão corretas, beleza? Então, queria desejar a todos um muito obrigado, a todos que assistiram a aula até aqui, beleza? Queria também que vocês, ao final da aula, né, que vocês anotassem tudo no caderno, né, a resolução das questões, que vocês estivessem vendo os vídeos, né, estudando de verdade, né, porque futuramente vocês vão estar prestando vestibulares e todos esses conhecimentos vão ser necessários para que vocês, né, possam se sair bem nessas provas, correto? Então, novamente, uma boa tarde e bons estudos.